Boa noite, Faculdade Facisa, professor Eliette, sou o Thiago, da turma de PG. Nós vamos apresentar aqui o trabalho sobre o empreendedorismo e o microempreendedor. E eu escolhi a Mariana, que é uma das empreendedoras mais competentes que eu já conheci. E ela vai falar um pouco sobre ela, sobre os caminhos que ela traçou até aqui, desafios, tudo em pequenas partes, que vocês vão conhecer um pouco mais sobre ela agora. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Thiago, tudo bem? Boa tarde a todos vocês. Sou Mari Moreira, administradora de empresas pela Faculdade UNA e estou aí, batalhando no empreendedorismo já há quase 20 anos. Eu tenho 36 anos, comecei a empreender com meus 17 anos e meu primeiro empreendimento foi um comércio, né? Meu pai sempre foi comerciante, ele tinha bar e nós temos aqui, embaixo aqui de casa um espaço, um estabelecimento comercial que era uma garagem, mas ninguém aqui em casa tinha carro, então se transformou num espaço comercial. Meu pai tinha bar aqui e quando ele se separou da minha mãe, a gente ficou com esse espaço para alugar para as pessoas. Veio um rapaz, montou um bar aqui também, e aí eu comecei a pensar, eu e minha irmã já estávamos na idade de trabalhar, 16 para 17 anos, né? Conversei com a minha mãe e falei assim, mãe, quando o rapaz entregar esse ponto comercial aqui, ao invés da gente alugar para outra pessoa, vamos montar alguma coisa para nós e tal. Eu falei, não vamos pedir para ele não, deixa ele ficar o tempo que ele quiser. Mas quando ele devolver, vamos montar alguma coisa. Minha mãe falou, Mariana, se você acha que é uma boa... E foi o que fizemos. Ele resolveu entregar, né, desfez do bar, e aí eu montei uma papelaria. E aí, o meu primeiro desafio foi começar a formar a clientela da papelaria. A gente começou pequenininho, com pouquinhas coisas, um pouquinho de material escolar, um pouquinho de brinquedos. E aí, eu foquei muito no bom atendimento. Porque naquela época, uns 20 anos atrás, como eu falei com vocês, não tinha rede social onde eu podia divulgar os produtos e serviços que a gente oferecia lá na papelaria, né? Não podia falar do nosso bom atendimento. Então, eu trabalhei muito o marketing boca a boca, que eu acredito muito que é o marketing mais poderoso que existe. Eu estava dando aqui para o Thiago um exemplo, não sei se vocês vão se lembrar de uma propaganda que passava na televisão do aplicativo de troca de mensagens que se chama WeChat. Tinha o Neymar, o Daniel Alves e o Messi trocando mensagens. Imaginem o preço que não ficou essa propaganda. Milhões, né? E vocês conhecem, gente, alguém que tem o WeChat? Eu não conheço. Vocês conhecem alguém que tem o WhatsApp? Eu conheço todo mundo, o Thiago também conhece, tenho certeza que todos vocês têm. Nós temos até o WhatsApp no outro. Isso. E vocês já viram propaganda do WhatsApp na televisão? Nunca teve. As pessoas foram baixando porque um amigo foi falando com o outro, nossa, eu tenho um aplicativo de troca de mensagem muito bom, muito fácil para se comunicar e tal. E todo mundo foi baixando porque o marketing mais poderoso que existe é o marketing boca a boca. O marketing boca a boca, ele tem o poder de levantar uma empresa, como ele tem o poder de quebrar uma empresa. Igual eu estava falando aqui com o Thiago. Se eu for no salão de beleza e meu cabelo não ficar bom, eu falar com as minhas amigas, olha, não vai ali porque a moça acabou com o meu cabelo e tal. Gente, isso tem o poder de fechar o salão da moça. Então, foi isso que eu trabalhei no começo, quando eu abri a papelaria. Eu tentava prestar um bom atendimento porque as pessoas estão carentes do bom atendimento. Muitos estabelecimentos comerciais que você adentra, as pessoas não têm paciência de te ouvir, de te dar atenção, de saber o que você está buscando. Elas querem te empurrar algo, te enfiar ali um produto, um serviço, mas o mais importante é você ouvir o cliente e proporcionar para ele o que ele deseja buscar, o que ele veio buscar ali na sua loja. Então assim eu comecei a criar a minha clientela e eu tinha um desejo muito grande de ver muita gente entrando dentro da minha loja, cliente entrando e saindo o tempo inteiro. Eu sempre imaginava isso na minha mente e eu acredito muito no poder da atração também. Eu acho que tudo que você visualiza é muito mais fácil de você materializar. E eu sempre imaginava isso, minha loja cheia, entrando muito cliente. E aí o que eu comecei a fazer? Falei assim, gente, eu não posso trabalhar só com um segmento. Por exemplo, se eu vendesse só material escolar, eu ia ter um grande movimento em 2 épocas específicas do ano. Você cria algo além de uma época sazonal, né? Sim, exatamente. Então o que eu falei? Falei, não, aqui é papelaria, eu posso vender também produtos de informática. Aqui é papelaria, eu posso também prestar serviços de fotocópia, encadernação, plastificação. E isso eu fui colocando aos poucos, ao longo do tempo. Não foi tudo de uma vez, sabe, Thiago?
devagarinho eu fui acrescentando esses serviços. E aí, se você não tem um aluno precisando de um material escolar ali naquele momento, mas você pode ter um pai de um aluno precisando de pagar um boleto bancário, ou você pode ter um pai de um aluno precisando fazer um serviço de lan house, uma segunda via de conta, ou você pode ter um jovem precisando que você faça para ele um currículo. Então eu comecei a oferecer todos esses serviços, viramos correspondente bancário, né? As pessoas entram ali para pagar um boleto e veem tudo que você tem ali para oferecer. Fora que um vai falando com o outro do bom atendimento que é prestado ali naquele estabelecimento. E aí, de repente, tudo que eu imaginava na minha cabeça se materializou. A minha loja ficava cheia o dia inteiro, dava fila, clientes entrando e saindo o tempo inteiro. Só que o que eu falo com o Thiago? Isso tudo é uma construção. As coisas não acontecem do dia para a noite. Para você empreender, uma característica que eu acho essencial é você ter a coragem de arriscar. É a primeira coisa. Que a professora Eliette sempre fala, né? Isso. E o brasileiro, ele não é criado para empreender, ele tem medo de arriscar. Estava falando com o Thiago que a gente é criado assim. Thiago, estuda muito, faz uma boa faculdade, tudo para você ter um bom salário, um bom emprego de carteira assinada e ter uma estabilidade. Nós somos criados assim. Então a gente busca a estabilidade do emprego de carteira assinada. Sendo que o empreendimento, ele pode alavancar a sua vida financeira muito mais, mas você tem que ter, primeiro, a coragem de arriscar e, segundo, persistir. Estava falando com o Thiago também que, como minha loja vivia cheia e tal, eu comecei a perceber que começaram a abrir várias papelarias na cidade. Só que as pessoas ficavam lá 2, 3 meses e fechavam as portas. Por quê? Talvez elas imaginassem que iam abrir uma porta comercial ali e de repente ia começar, né, a lotar de clientes. E não é assim que as coisas funcionam. Eu falei com o Thiago que a minha loja começou assim, a ficar muito cheia mesmo, muito movimentada, depois de 9 anos que eu já estava com as portas abertas. Então, nesse período, foi muita luta, encontrei sim muitas dificuldades, mas o principal, eu nunca desisti. Eu sempre acreditei, eu continuei, eu persisti e por isso eu consegui criar essa boa clientela que a gente tinha lá na loja. Mari, nos fale agora um pouco sobre os desafios, né, que você enfrentou, os desafios que você enfrenta atualmente, né, nos dias de hoje, o segmento que você está hoje para a gente, que a gente possa conhecer um pouco mais, né, sobre essa grande empreendedora que você se tornou. Obrigada. Bom, então, gente, eu falei que o meu primeiro desafio foi formar uma clientela, né, porque nós sabemos que é mais fácil você fidelizar um cliente do que você trazer um novo cliente. Então, isso é muito importante, você cativar aquele que você já tem. E no início eu estava começando, eu tive que trabalhar para formar essa clientela e depois vieram os outros desafios, né? Custos mensais altos. Quando eu abri a primeira filial, que foi ali no Centro Histórico de Sabará, na Rua Mestre Ritinha, falei com o Thiago que só o aluguel lá era R$2.000. Então, era assim, muito puxado. Para eu pagar um aluguel de R$2.000, eu tinha que trabalhar muito, porque ainda mais no meu ramo de atividade que a gente trabalha com miudezas, né? Então, depois que eu comecei a ser correspondente bancária, nós estamos numa cidade muito violenta, não sei se vocês são também de Sabará, mas Sabará é uma cidade muito violenta, começamos a sofrer assaltos constantes, e eu falei com o Thiago que eu sempre tive a ideia de rede, que eu queria ter uma rede de papelaria. E aí, quando eu abri essa primeira filial, as coisas começaram a ficar muito difíceis para mim, começou a ficar muito maçante. Por quê? Para você construir uma rede, por exemplo, uma rede de supermercados, uma rede de loja de sapatos, você tem que ter dinheiro para investir. E era o que eu não tinha. Então, eu tinha o suficiente para abrir a loja, mas eu não tinha o suficiente para manter uma boa gestão dessa rede de papelaria que eu queria ter. Então, o que aconteceu? Eu comecei a me desdobrar em várias funções. Eu ajudava no atendimento, eu que comprava as mercadorias, eu que calculava o preço, eu que fazia a parte da administração financeira. Então, eu assumi muitas coisas ao mesmo tempo e acaba que fica mal administrado. E eu tinha uma dificuldade muito grande, uma coisa que é muito importante para você empreender, para você administrar uma empresa, é a capacidade de delegar. E eu sempre tive essa dificuldade de delegar funções, eu sempre fui muito controladora e isso me atrapalhou bastante.
Então, começou a ficar muito maçante, eu estava trabalhando demais, estava vivendo só para o trabalho, e aí... Tinha passivo, né? Gastos com aluguel, que é um dinheiro Sim. que não era um investimento, na verdade, né? E, na verdade, o custo não é só aluguel. Eu citei aqui o aluguel, que era R$2.000 de uma das lojas, mas para você manter um estabelecimento comercial, um espaço físico aberto, gente, custa muito caro. O movimento começou a aumentar, eu tive que contratar funcionários. Então, aluguel, funcionários, água, luz, telefone, internet, impostos, fornecedores, é muita coisa, contador. Então, tudo isso eu tinha que trabalhar para pagar tudo isso só para manter a loja aberta, para depois eu ter o meu lucro. Então, é algo que não é fácil, gente. Empreender realmente não é fácil. Os corajosos, né? Sim, é coragem e persistência para você conseguir vencer. E aí, quando já tinham quase 16 anos que eu estava no comércio, eu conheci o marketing de rede, que tem a ver com o que eu acreditava, que eu já queria ter uma rede de lojas. Eu tô lendo esse livro aqui, gente, do Robert Kiyosaki, não sei se vocês já ouviram falar. A professora deve conhecer. Esse livro se chama O Negócio do Século XXI, e ele que escreveu também o livro Pai Rico, Pai Pobre, que é o mais famoso dele, vocês já devem ter ouvido falar e talvez até já tenham lido. E o Robert, ele fala o seguinte: as pessoas mais ricas do mundo constroem redes, todas as outras procuram emprego. Então, eu aprendi uma coisa, que só há duas maneiras de você ganhar dinheiro: é vendendo ou se relacionando. E aqui no marketing de rede, que é conhecido também como marketing multinível e marketing de relacionamento, nós trabalhamos com os dois, com a parte da venda e com a parte de se relacionar com pessoas, né? Que é o famoso network. E as pessoas têm muito medo da palavra venda. Todo mundo, ninguém quer ser vendedor, só que as pessoas não entendem que todo mundo vende. Bom, pessoal, e eu falei para vocês aqui que uma das minhas dificuldades é encontrar pessoas que tenham perfil empreendedor, mas não somente isso, pessoas que persistam, que tenham persistência. Igual eu falei com o Thiago, para eu começar a realizar o meu sonho de ter aquela loja movimentada e tudo mais, foram 9 anos de persistência. E no marketing de rede não é diferente. Aqui é uma maneira muito mais barata e mais inteligente de você criar uma rede. Só que as pessoas precisam ter persistência. É uma maneira de você transformar a sua vida financeira, só que as pessoas se iludem, se ficam deslumbradas achando que em 6 meses vão se tornar milionários, e não é assim que acontece. Tudo na vida você precisa ter a coragem de começar e precisa ter a disciplina de persistir. Então, essa também é uma dificuldade que eu encontro aqui. Pessoas que persistam, porque quem persiste dentro do marketing de rede, como tudo na vida, como eu falei com o Thiago, quem persiste vence. Então, o conselho da Mari é que a gente persista, né? Sim. E não tenha medo de arriscar, né? E realmente eu acompanho a Mari, né, nesse trajeto dela, conheço ela há muitos anos, tanto que eu escolhi para, né, como empreendedora para apresentar nesse trabalho da professora Eliette. Um dia pretendo apresentar a professora Eliette para ela, né? Inclusive para conversar acerca do empreendedorismo, porque as duas falaram as mesmas coisas, né, professora? Eu não sei se você vai lembrar, mas na sala de aula falou a mesma coisa. E é por isso, justamente por já ouvir esse tipo de coisa da Mariana, que eu escolhi ela para estar integrando a gente com esse pouco de conhecimento, para a galera que quiser empreender, escutar esse conselho, né? Eu também vou aplicar bastante, vou levar para minha vida, ler esse livro que agora eu fiquei com interesse de ler, né? E é isso aí, muito obrigado a todos, desculpe pelo tempo, desculpem qualquer coisa, né? Nós não estamos naquele programa onde a gente é super especialista, mas eu acho que a gente faz o possível para que as coisas fiquem boas. Um grande abraço para todos e boa noite. Thiago, muito obrigada, viu, pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada a todos vocês também. E podem contar comigo aí, se for necessário, para próximas oportunidades. Se eu Inclusive, né, Mari, interrompendo, né? A nossa futura vereadora, viu, que ela já é pré-candidata, né, pelo Partido Rede de Sustentabilidade. Isso. E eu tenho certeza que em questão de administrativa e pela pessoa maravilhosa que ela é, nossa cidade só tem a ganhar. Então, se você mora em Sabará, prepara, que ela vai ganhar. Obrigada, boa noite a todos. Para vocês também.